Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Amém. Coisa boa a gente estar aqui reunido no meio dessa liturgia aqui. Isso é como uma obra de arte, né? Existem várias nuances que a gente precisa parar e perceber Cristo no meio de tudo que aconteceu aqui até agora. Durante as músicas, nós começamos cantando que o amor de Deus não falha. Amém, irmãos? Depois, logo em seguida, nós aclamamos ao Senhor pela soberania e tudo que Ele é para nós. E depois a gente diz que essa me representa bastante. Gente como eu, né? Logo eu, tão pobre e pecador, né? Tendo a possibilidade de carregar a mensagem do Senhor. Isso é muito importante para nós hoje. Eu tenho aqui logo de início uma responsabilidade. Para quem não me conhece, a gente congrega mais de noite, viu, irmãos? Então, se você não me conhece, a Sal da Terra tem disso, né? Muita gente, são 2 cultos, 2 igrejas praticamente, uma reunidas num corpo só. Então, eu e a minha família, eu sou Agnel, casado com a Débora, que está ali, sacudindo a Isa, que está na hora do soninho, acabou de mamar. Mas ainda tem a Liz, que tem 8 anos, o Heitor, que tem 5 anos de idade, e a Isa, que é a nossa primogênita. Esse ano completa 15 anos que eu me casei com a Débora. A gente começou bem cedo, tomamos uma decisão preciosa bem cedo. E quando nós chegamos aqui na Sal, nós fomos diretamente acolhidos por 3 famílias. Né? Fomos acolhidos pela família do Gustavo e da Flor, que está sentada ali. Fomos acolhidos pelo Alexandre, mais a Alana, que é o Alê, né, o tão conhecido Alê, que a gente conhece. E também fomos recebidos pelo Rafael Cassiano, agora, né? Agora está mais sério, Rafael Cassiano e Ana, mas é o vulgo pijama nosso mesmo. E nesses 13 anos que nós estamos aqui na Sal, como parte inicial do que Deus ministrou ao meu coração, e muita responsabilidade e privilégio, porque tem muita gente que eu me inspiro, que durante esses 13 anos eu tive aqui ouvindo, né? E teve uma fase da nossa vida bem complicada, que nós tivemos carro para andar, e foi a Flor e o Gustavo que forneceu o veículo para nós. Durante um tempo bem difícil financeiramente, que a gente estava vivendo, e nós fomos incluídos na mesa deles, e o Senhor transmitiu que a nossa logística ficaria facilitada pela vida deles. Teve gente como o Ale mais a Alana, que em várias situações pragmáticas do meu casamento, que eu queria uma resposta de sim ou não, e na vida nem tudo é um pragmatismo, né? O Ale, através das aquarelas que ele pintava e explicava para mim, ele muitas vezes explicou o quão é orgânico a mensagem do Evangelho. E eu vi várias pessoas, né? E agora, recentemente, o Pedro Carvalho, que está lá na pátio, mas a Kelly, nós dividimos, é meio lote do meu lado e meio lote do deles, nós somos parede a parede ali. E essa mensagem, esse sermão, está muito baseado no que a Kelly faz com a gente. Quando cheira uma receita lá, ela pega um prato lá, coloca um pedaço desse negócio, vai lá e partilha com a gente. É um bolo, é uma panqueca, é uma torta, é um pão de queijo, tudo que cheira lá, eu viro para a Débora e falo, não vai demorar muito, quer ver? Escuta. A campainha toca lá e eles partilham conosco. E aí a gente, constrangido por esse acontecimento, agora também a gente aprendeu essa prática. E eu acho que ao longo de todo esse processo, desses 13 anos de jornada, eu quero dizer que eu tenho vivido um aprendizado constante ao partilhar dessa mesa. Eu tenho sido constantemente alimentado e tudo que há em mim, com certeza o Senhor ministrou através da vida dos irmãos. Eu estou muito feliz e grato por isso. Então, meus irmãos, hoje, acima de qualquer outra coisa, né, o meu objetivo, nós viemos reorientar o nosso coração, voltando à majestade de Deus, à beleza, à centralidade no nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, junto a esse entendimento, eu queria perguntar o que nós viemos fazer aqui. Acho que é uma forma interessantíssima de nós
compreendermos a mensagem do Evangelho, é o que de fato nós estamos aqui fazendo no meio dessa liturgia, sentado nesse banquinho. Jesus, quando foi questionado em algo parecido, sobre os passos dele, ele disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é baseado nessa suficiência, nessa soberania, nessa centralidade que nós temos no Evangelho, de reconhecer essas três coisas, caminho, verdade e vida, é que nós estamos aqui hoje, amém, irmãos? É por causa dele. Nós estamos vivendo um tempo aí agora, de vários tempos que estão descritos na Bíblia, não muito diferente, mas agora com outras nuances. As respostas que estão nos sendo oferecidas na máxima cultural aí, elas são, em sua maioria, frágil, instável, com suposição, achismo, superstição, superficialismo, pragmatismo vazio e objetificação da vida. A vida agora, nos anúncios, são objetos, né? E parece que sucesso está totalmente atrelado a essas superficialidades. Então, nós não falaremos só sobre respostas humanas, mas também sobre a resposta que Deus, como Pai, nos deu através da vida do seu Filho Jesus. Então, eu começo dizendo que Jesus é a resposta. Amém, irmãos? Hoje eu começo dizendo para vocês que tudo que tem acontecido na nossa vida e o que Ele tem feito conosco, e assim como Dietrich Bonhoeffer coloca, né, que é possível nós estarmos totalmente mal sucedidos, mas dentro e no centro da vontade de Deus, é assim que Ele faz e escreve os nossos dias, e o desígnio dEle é para nós. Nós podemos sim passar por caminhos difíceis, situações, adversidades, e mesmo assim estar sendo conduzidos nesse caminho, verdade e vida. Essa aflição momentânea que você talvez esteja vivendo, essa adversidade, essa montanha intransponível, Jesus é a resposta. Eu sou um evangelista, já tem muito tempo que eu faço isso, e durante um processo muito grande na minha vida, eu tive dificuldade de reconhecer Jesus como caminho, verdade e vida. Eu sou filho de um pastor, que antes que eu me casasse, nós fizemos, e a minha mãe tem uma agendinha, que além das receitas culinárias, tem uma parte lá que ela escreveu um pouquinho da vida. Depois que eu nasci, foram 98 mudanças. Meu pai é um pastor, plantador de igreja, e de uma denominação só, ele abriu 36 igrejas, e eu era o filho dessa casa, né? E durante muito tempo eu procurei significado, propósito, e aí eu fui justamente essa pessoa desse caminho, e eu acredito que todos nós, eu não sou o centro dessa mensagem, todos nós que estamos aqui temos uma história no Senhor, mas eu fui teimoso, eu dei birra, eu andei o caminho inverso, ao contrário, e o Senhor me tomou pela mão e me trouxe de volta. Bom, dentro dessa contextualização de momentos frágeis, instáveis, com muita suposição, com muito achismo, né, com muita coisa superficial que anda acontecendo, eu fiz aqui um contraste com dois acontecimentos aí que me trouxe muita atenção, e eu não parei de pensar nessas coisas depois que aconteceu. O mundo está com muita dificuldade de dar garantia das coisas, né? De garantir mesmo que, de fato, existe verdade anunciada no que é dito. E eu trabalhei agora, 2 anos atrás, num escritório jurídico muito respeitado, e a gente recebeu uma orientação lá do compliance. Para quem não sabe, o compliance é aquela parte da empresa que cuida das regras, da norma, do comportamento externo da escrita, né? Ou seja, todos os compromissos, eles estão resguardados por um departamento que fica olhando a forma de conduta dessa empresa para que em determinado momento não aconteça nada de errado. E aí tinha um incentivo muito forte, quase uma obrigação, de não usarmos mais em termos ou apresentações a palavra garantia. Quem é do jurídico aqui sabe, né? Nós garantimos que, né? Quem é do jurídico sabe que essa palavra, ela por si só, ela tem uma conotação de um compromisso quase que irrevogável e irretratável, né? Não tem como a gente... E aí, eles
deixaram ali algumas palavras ao lado que a gente poderia usar nessas comunicações, que são coisas do tipo, asseguramos, trabalharemos por, mas não usar a palavra garantia. Isso expressa claramente no mundo em que nós estamos vivendo, que garantia agora já não é mais o nosso melhor comportamento. Garantia hoje é uma coisa arriscada, né? E aí, logo em seguida a isso, o Marcão me passou esse desafio que eu estou vivendo ele aqui agora, na segunda-feira, e eu estava desembarcando no aeroporto, no Rio de Janeiro, para o trabalho que eu tinha a ser feito lá, e quando eu entrei no Uber, a gente, quando vai para o Rio, fica, né, daquela cor, daquele jeito e tal, e tem uma coisa no Rio de Janeiro que é engraçado. Eu já fui lá algumas vezes, e quando a gente está lá, a gente quer aprender com as pessoas como conviver com aquilo, né, com o cenário atual do Rio de Janeiro. E a gente fica procurando porção de sabedoria nas pessoas, e sempre quando eu estou escutando alguém contando que passou por uma situação, um assalto, um furto, alguma coisa, tem sempre uma segunda pessoa que diz o seguinte: ah, não, mas aí você deu mole. Como se a pessoa fosse culpada, né, de ter sido assaltada, alguma coisa assim. Então, quando eu escuto isso, eu sou aquele goiano do piqui e da pamonha que vai para o Rio de Janeiro e não quer ser aquele que deu mole, né? E hoje nós estamos conversando sobre garantia, né? Meu coração deveria estar bem descansado, mas assim como o Marcão disse aqui hoje, a gente fica meio que flertando, né? Com realmente confiar naquilo que nós estamos garantidos no Senhor, e de fato entregar os nossos dias a Ele e confiar que Ele é o autor e consumador da nossa vida. E lá durante esse processo no Uber, a parte interessante que diz respeito aqui ao que nós vamos falar hoje, é que o Uber lá com o mapa aberto começou a receber chamadas assim, e eu com medo, né, porque já tinham me passado um código. Às vezes eles falam em código e ele começa a desviar a rota, estão te levando para outro lugar, e eles já estão falando com outras pessoas que pegou alguém que é interessante para eles, né? E eu comecei, Senhor meu Deus, 3 meninos lá em casa, Senhor, tem misericórdia. E aí já comecei a ficar naquela apreensão, naquela aflição, e ele pegou e falou: você vai me desculpar aqui, mas eu tenho que atender a minha esposa. Aí eles atenderam. Gente, não cabe falar aqui nesse horário e nem nessa oportunidade o que continha naquela ligação, mas foi uma discussão de relação feia ali. E eu preocupado com o mapa, porque quando a chamada da mulher vinha, desaparecia o mapa, e eu, gente, ele não pode se perder, eu tenho horário para o serviço. Foi aquele transtorno completo. E aí, depois que terminou a ligação, ele pegou e falou assim: cara, eu sou advogado e eu vou te falar uma coisa. Eu acho que contrato de casamento tinha que ser só 24 meses, com direito à renovação. E tem que ser um acordo mútuo entre os dois, das duas partes, porque a gente agora já entrou num contrato desse, aí tem um monte de coisa alienada, e é imóvel, é carro, e aí fica um transtorno só, mas tinha que ser igual o contrato de aluguel, a gente tem direito ali de renovar ou não. Você não acha? E eu com medo, né? Falei: não acho não. Morrendo de medo do carro. E eu estou aqui: será que casamento é um código que eles usam para poder assaltar as pessoas, sequestrar as pessoas? Mas não era não, irmãos. Eu cheguei no meu destino seguro, o Senhor garantiu que tudo aconteceria muito bem. Hoje eu estou aqui hoje para conversar com vocês. Não era nada disso, era só medo mesmo. Então, aqui de novo, a palavra garantia, lá do compliance, já não quer ser usada mais nem nas relações que constroem a nossa família. A principal relação que constrói a família, irmãos, é o casamento. Amém? Que é um desígnio de Deus para nós. E até isso agora, constantemente, quantos comportamentos nós não vemos hoje que deturpam a tipologia desse compromisso. Esse compromisso sério, esse compromisso que é até a morte. Sim ou não, irmãos? Então, nós não temos também mais garantias sobre isso. Nós queremos agora uma cláusula vulnerável para que eu não precise mais garantir nada, para que eu viva a minha vida do jeito que eu gostaria de viver,
E, invariavelmente, se está bom, se eu sou feliz, mas se eu não sou, eu abro mão, deixo e não te garanto nada também. Bom, essa mensagem é uma mensagem que leva-nos a um ponto de reflexão, né? Para uma realidade, né? As nossas relações, ela têm se tornado sintética, frágil e até de plástico, né, irmãos? Umas relações assim, que não garante nada, que não assume compromisso, que não se doa, que não se entrega, que não morre pelo outro. Essa tem sido a premissa geral aí no mundo, e ainda bem que dentro da igreja isso não acontece. Mas essa palavra, né, de garantir, ela me dá muito conforto quando a gente vai para Jesus. Quando nós falamos de Jesus, nós temos realmente uma garantia. E o compromisso que Ele fez conosco, da cruz do Calvário lá no passado, esse compromisso não volta atrás mais. Amém, irmãos? Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 14. Eu vou utilizar aqui a nova versão transformadora, a NVT. João capítulo 14, dos versículos de 1 ao 6. João capítulo 14, de versículos 1 a 6, que diz assim: Não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo isso estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês sabem para onde vou e conhecem o meu caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Amém? Senhor Deus, nós hoje podemos discorrer aqui um tempo de qualidade, ó Deus, observando as Escrituras, sobre as garantias que o Senhor nos fez. Logo, gente como nós, pecadores, infiéis, birrentos, ambiciosos, gente como a gente, ó Deus, mas mesmo assim o Senhor resolveu incluir pessoas como nós na sua agenda. O Senhor resolveu transformar a nossa vida, o Senhor resolveu fazer de nós os teus filhos. O Senhor colocou uma mesa e preparou essa mesa e tem preparado ela para que todos nós, em conjunto, possamos no futuro, ó Deus, nos assentar nessa mesa. E por isso hoje nós levantamos um altar de gratidão por essa mensagem tão basilar do Evangelho, que é esse caminho de verdade e de vida que nós temos, que é a maior oferta que já existiu, que é o teu Filho Jesus. E por isso, ó Deus, nós consagramos agora o nosso entendimento, o nosso coração, prepara o nosso entendimento, para que essa simples mensagem seja, Deus, um reforço à umidade que tem acontecido nas nossas estruturas, Senhor. Que essa mensagem seja um reforço para nos lembrar daquilo que nós fomos chamados para fazer, ó Deus. Eu te peço que o Senhor abra o entendimento e o discernimento do nosso coração aqui, ó Deus, para que possamos compreender a verdade que existe na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Existe uma referência teórica que estuda aí, né, há muitos anos, quais são as principais perguntas da humanidade, né? E ao longo de vários estudos, e uma coisa enorme aí, né, que os estudiosos fizeram, a gente chegou em 3 perguntas que praticamente resume qualquer interesse humano, né? Essas 3 perguntas, elas até são chamadas aí
amplamente no meio empresarial de círculo de ouro das perguntas, né? Que é por quê, como e o quê. Então, toda vez que a gente vai fazer algo, disseminar uma missão, uma visão de uma instituição, ou até mesmo explicar um produto, ou apresentar alguma coisa que tem certo nível de complexidade, a gente precisa entender que o primeiro anseio da mente humana é responder o porquê, como e o que se trata esse assunto que nós estamos falando. E eu não vejo demérito nenhum em a gente fazer aqui, né, um paralelo sobre esse entendimento, mas que fique claro, né, que Jesus nos convida não somente para um entendimento lógico das coisas, amém, irmão? Que é uma luta que eu tenho, né? Eu tenho uma luta para um entendimento lógico das coisas, mas o Senhor nos convida para uma relação orgânica, aonde Ele vai sendo revelado dia a dia, através da vida dos nossos irmãos e nessa jornada que Ele propôs para nós. Então, não é só no entendimento lógico que a gente responde o Senhor, porque, querendo ou não, a gente já tem a garantia de que, lá em João, capítulo 7, versículo 32, diz que quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E esse fluir, ele é incessante, ele é como uma fonte que nunca para de jorrar. Então, Jesus não pode ser explicado dentro de um método, amém, irmãos? Por isso que o Evangelho é esse organismo vivo, porque não precisa de método para explicar o Evangelho, precisa de caminho, uma jornada vivida junto, precisa de muita verdade nessa relação, que isso nos conduz a uma vida e vida de plenitude, amém? Então, quando a gente para se debruçar, né, sobre o porquê das coisas, a causa, a crença, o propósito, o como também, né, o processo que está envolvido ali, né, os valores, o caminho e o que é o objetivo final, né, a ação visível. E a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, que termina com esse tripé, né, de caminho, verdade e vida, a gente vai observando que dentro dessa fonte nós temos uma clareza, uma certeza do porquê Jesus é o nosso caminho. Por que que Ele se oferece como o nosso modelo, como aquele que veio primeiro, e todos nós que viemos após Ele precisamos seguir. Porque existe uma busca da humanidade por um propósito, que é o meu propósito, que vive a particularidade do meu umbigo, sabe, da singularidade, daquilo que individualmente me realiza. Mas a proposta do Senhor, por ser um caminho para todos nós, às vezes, em determinado momento, dá um entendimento de que, mas para o Marcão é fácil, ele descobriu a vocação dele, ele se realiza fazendo isso. Mas eu não sou igual ao Marcão, então não tem nada a ver comigo o propósito da vida dele com o meu. Calma lá. Espera aí. Dentro da diversidade desse corpo, e ficou muito bem explicado pelo apóstolo Paulo, que nós somos membros de um corpo, cada um tem a sua função, amém, irmãos? Mas isso é um corpo só. Um corpo que trabalha conjuntamente. Dentro desse porquê, Jesus explica que Ele é o caminho. Então, toda vez que nós perguntamos o porquê nós estamos aqui, é porque Jesus é o único caminho. Jesus, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz, pois não há um só Deus e um só mediador que reconcilia a humanidade com Deus, o homem Cristo Jesus. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, isso responde o porquê nós estamos aqui hoje, amém, irmãos? Porque não há nenhum outro caminho que nós possamos seguir. Agnel do céu. Deixa eu falar, meu filho, você errou na escolha aí do sermão, porque nós estamos careca de saber. Nós estamos sabendo que Jesus é o caminho. Inclusive, nós viemos aqui hoje, só para te falar uma obviedade sua aí, nós viemos aqui hoje porque nós sabemos disso. Jesus aponta para um caminho,
não é sobre uma tentativa, é sobre ter certeza plena, é uma garantia. Em um mundo com tantos atalhos, ele é o único acesso autorizado pelo Pai. Quando as pessoas te perguntam o porquê da vida, você que está nessa cadeira, que está careca de saber que Jesus é o caminho, né? Quando as pessoas te perguntam sobre os porquês da vida, e as pessoas nos perguntam, sim ou não, irmãos? Às vezes, quando alguém está reclamando, por que minha vida é isso? Por que minha vida é aquilo? Por quê? Essas pessoas que estão ali ao nosso lado, elas estão perguntando claramente, por que Jesus então, irmãos? E se você não enxerga isso como uma oportunidade de explicar o porquê Jesus é o caminho, nós estamos com uma séria dificuldade. Se você já reconhece que Jesus é o caminho, e sabe o porquê você serve a Jesus, eu começo perguntando hoje para vocês e provocando um entendimento aqui, de que todas as vezes que nós ouvimos as pessoas que estão à nossa volta, a minha pergunta é, por que Jesus não é a primeira resposta? Porque Jesus não é a nossa primícia, dedicada ao como nós vivemos, à maneira em que agimos. Porque Jesus não é o primeiro? Bom, logo em seguida, sabendo que Ele responde o porquê da nossa vida, amém, irmãos? Jesus responde por quê? Responde. Nele existe e se concentra toda a receita. Eu estou aqui concentrado no tempo, só o porquê de Jesus, nós ficaríamos nesse porquê 3 anos consecutivos, sem faltar uma ministração aqui, falando sobre porquê Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem muita coisa para falar. E aí, a pergunta que vem resolver a certeza que nós temos no nosso coração é como Jesus nos revela a verdade. Então, Jesus é a encarnação da própria verdade, amém, irmãos? Ele é a explicação viva de quem Deus é. Lá em João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, assim, o verbo se tornou humano e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Lá em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, diz, se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. Então, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós não seguimos ideias abstratas, né, irmãos? Nós seguimos a verdade que é Jesus. E, novamente, quando somos indagados, né, como que realmente é viver essa vida com Jesus, eu não consigo encontrar outra palavra a não ser viver uma vida de verdade. É porque é só no Senhor mesmo que nós encontramos um propósito e um caminho que vive um significado verdadeiro. Nele reside um comportamento, meus irmãos, que ele trilhou, que ele caminhou, que ele viveu, aonde a todo momento nós encontramos somente a verdade, um caminho perfeito. E essa perfeição em verdade transformou e tem transformado os nossos dias. A verdade que reside na mensagem do Senhor e do Evangelho, ela é maior do que qualquer outra coisa que a gente possa viver. Tanto no significado do nosso trabalho, da nossa vida, do nosso propósito, viver a verdade que Cristo é e ter dentro dessa verdade os objetivos que ela contém na nossa vida, é o que de melhor poderíamos separar para viver, amém, irmãos? Esse propósito de verdade que foi vivida pelo Cristo Jesus, que veio primeiro do que nós, para que possamos seguir os seus passos, essa verdade é realmente o caminho para quem procura propósito em vida. Essa é realmente a grande dádiva de viver algo que não é de plástico e não é sintético. Algo que de fato tem garantias, aonde a gente pode dormir e descansar, que nem a morte pode nos separar. É nessa verdade que se concentra hoje os nossos corações, de maneira em que nada pode nos separar do amor de Deus, amém? Então, aí a gente segue
para a certeza do que Ele oferece, né? Eu acho que as nossas mentes foram domesticadas a responder as coisas assim, mas pela pobreza que está disposta aqui, né, na forma que eu escrevi essa mensagem, a riqueza que tem do Evangelho, vocês têm clareza de que eu estou respondendo isso de maneira muito superficial ao que de fato Jesus é. E esse é o objetivo, irmãos. Amém? A nossa mente lá, quando está assistindo os stories lá na rede social, precisa rapidamente responder essas 3 perguntas para poder, inclusive tem um nome bonito na publicidade aí, eles deram um nome bonito, chama Call to Action, chamada para ação. Você sabe quando aparece lá uma oferta e aí aparece um botãozinho pulando, tipo assim, imperdível, uma coisinha que você vai lá e clica nela? Pois é, os estudiosos dizem que você precisa ter respondido essas 3 perguntas para que essa chamada para ação se concretize, né? Hoje eu estou chamando vocês, lá no final nós vamos falar para algo muito específico, para uma ação. Então, o que Ele oferece? A resposta, lá na resposta de Jesus, aqui como o terceiro pilar, o tripé disso, né? Caminho, verdade e vida. Por quê, como e o que? Então, na vida, Ele responde que Jesus oferece não somente uma vida agora, mas uma vida futura, garantida no Senhor. Em João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida com plenitude. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12, diz: este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Então, no mundo vazio existencialmente, quem tem Jesus tem vida. Nossa, Guinel! Mas isso aí nós podíamos estar falando se nós estivéssemos aqui num auditório cheio de pessoas para aceitar Jesus, né? Que não conhecem a mensagem. A vida eterna começa agora em Cristo e Jesus é o único que oferece propósito, paz e plenitude. E hoje o meu convite para os irmãos, sabendo que Jesus não responde só essas perguntas, eu quero dizer para vocês que durante muito tempo eu queria responder essas perguntas. E eu tentei de várias maneiras responder essas perguntas, distante de uma liturgia e de um culto. Porque o que nós vivemos lá em casa, o negócio foi triste, viu, irmãos? E hoje eu digo isso em uma casa que está totalmente restaurada, amém, irmãos? Foi através desse caminho, verdade e vida, que nós recebemos essa transformação da água para o vinho, um milagre mesmo lá na casa dos meus pais. E hoje eu consigo observar que Deus nos conduziu por essa via dolorosa. Amém? Deus realmente colocou em nossas vidas, como um pai que ama os filhos, assim como eu tenho feito com os meus, obstáculos. Deus realmente dificultou a nossa vida, de maneira em que a gente conseguisse entender a vontade dEle. E hoje, se eu estou aqui, meus irmãos, foi por causa do Evangelho. Foi por causa dessa mensagem que responde para nós. Vocês me desculpem, eu fico besta mesmo, toda vez eu fico emocionado. Porque o Senhor me encontrou. E Ele me tirou de onde eu estava, perdido, pecador, lascado mesmo, irmãos. E resolveu fazer em mim o que Deus faz nas nossas vidas. Ele recheou meu caminho de amigos. Ele colocou um monte de amigo que eu não tinha. Ele me falou o que fazia sentido e de verdade. Eu tenho 3 filhos. Foi uma decisão lá de casa e isso é de verdade, irmãos. Isso não é superficial, isso não é de plástico.
Esse compromisso é um compromisso para a vida. Quem tem um filho, mesmo que se perder esse filho, momentaneamente, jamais a gente vai se esquecer da marca que um filho foi para nós. Isso é de verdade, amém, irmãos? As coisas que Deus criou em nós é de verdade. E hoje partilhar do privilégio de ter essa vida, mesmo em meio a tanto pecado, mesmo em meio a tanta birra, mesmo em meio a tantos comportamentos limitadores, Jesus responde uma coisa que vai além, que transcende, como tudo que a gente sempre observa nas Escrituras, e para um pouquinho, não só para cumprir aquele rito de, eu vou ler a Bíblia no ano todo, e aí a gente fica parecendo narrador de futebol, né? Porque Deus amou, Deus o Filho unigênito, amém. Aí eu já li mais um capítulo hoje, já li 2 capítulos. Não, meus irmãos, calma lá, peraí. Então, esses dias eu estava ouvindo isso. Não, eu parei para meditar. Eu vi dentro de um carro, nós estávamos indo almoçar. O Felipe falou, rapaz, eu não estou muito concentrado no quanto eu vou conseguir ler, não, mas dessa vez eu vou ler meditando. Não, e dá pano para manga, porque aí eu paro para meditar, às vezes um versículo só levou 3 dias. E aí Jesus transcendendo essas respostas, que são tão básicas, né, irmãos? Não serve nem de base para o Evangelho. Jesus respondendo isso, Ele transcende, e hoje nós temos a certeza que Ele é o quem de Deus. Porque teve aqui, né, porque, como e o que, mas não teve o quem, né? E a garantia que nós temos nesse quem é que Jesus, Ele é o autor disso. Não é você que vai fazer. É você que vai caminhar junto com Ele, vai viver essa verdade e vai ter vida, mas Ele é o quem, autor, o quem que se sacrificou, o quem que foi moído pelas nossas iniquidades, Ele é o quem que realiza, Ele é de fato essa pessoa, que mesmo sendo Deus, abriu mão, né, irmãos? Abrir mão é um trem difícil, ainda mais nos nossos dias de hoje, abrir mão. Eu vou abrir mão do meu emprego, Guilherme, por causa disso? Não vou. Eu vou abrir mão desse relacionamento fora do casamento? Não vou. Isso aí me satisfaz. Eu vou abrir mão dessa pornografia? Não vou, porque esse aqui é o meu único tempo de escape que eu tenho, dessa vida doída que eu vivo. Meus irmãos, Ele realizou, porque é de graça, não dá nenhum trabalho para nós, já foi no passado, já foi realizado por Ele. Que dificuldade é essa que nós estamos de reconhecer que Jesus realizou e consumou na cruz do Calvário tudo que nós poderíamos ter feito como um filho? Que dificuldade é essa, irmãos? Qual é o tipo de sofrimento? A minha pergunta aqui também, outra pergunta, que tem resposta na palavra do Senhor. Qual é o tipo de sofrimento que esse quem, que é Jesus, vai ter que providenciar e propor no seu caminho, para que você de fato entenda que Ele é o centro da nossa vida. Jesus é o centro de tudo que há, irmãos. Em toda a história da Bíblia, se você lê a Bíblia, você percebe que Jesus está intimamente ligado a todo o plano de Deus. E Ele é suficiente, amém, irmãos? Diz assim comigo, Jesus é suficiente. Para essa situação que eu estou vivendo, Jesus é suficiente, amém, irmãos? Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 19, 16a a 19 diz assim: pois, por meio dele, Deus criou tudo nos domínios celestiais e na terra, tudo que podemos ver e o que não podemos, tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de tudo e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre que ressuscitam dos mortos
Portanto, é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Jesus é o quem que sustenta o mundo, meus irmãos. Ele é o quem que nos conhece como ninguém conhece. Quando nós vamos evangelizar, irmãos, nós temos garantias plenas de que do lado do Senhor não vai cair. Quando nós dizemos que o Senhor é o nosso representante, e Ele vai adiante de nós em todas as coisas que nós vivemos, fazemos e falamos, quando nós colocamos Jesus à frente, temporariamente às vezes discriminados, deixados de lado, mas a garantia sempre e para todos sempre estará no Senhor. Ele garante todas as coisas. Ele é suficiente para a nossa vida, inclusive, meus irmãos, para uma vida tão pequena, curta e irrelevante como a nossa por nós mesmos, Ele é mais do que suficiente. Ele é uma medida recalcada, sacudida e transbordante do que Deus poderia oferecer para nós. Jesus é realmente o caminho, a verdade e a vida. Por que a gente leva tanto tempo para poder entender que de fato não existirá jamais outra vida senão a dele? Que possamos, meus irmãos, entender que esse é um chamamento. Amém? Esse é um desafio que Deus nos fez. E eu não sei por que cargas d'água Ele colocou algo tão sublime como anunciar o Evangelho conosco. Porque Ele realizou toda a parte mais burocrática e difícil. Mas tem uma parte que nós somos participantes com Ele, amém? Tem uma parte que aí começa. Assim como diz em 2 Timóteo capítulo 2, né? Pregue a palavra de Deus, esteja preparado, que em qualquer situação ou ocasião que seja favorável, quer não, corrija, repreendem e encoraje com paciência e bom ensino. Aí existe uma parte que nós vamos e anunciamos essa verdade, esse quem, amém, irmãos? Existe uma parte nessa mensagem aqui, onde nós não só recebemos essa dádiva, mas nós pegamos essa dádiva e nós oferecemos, assim como a Kelly faz, parte dela, todo dia desse alimento que nós recebemos. Hoje eu quero deixar um desafio aqui para o irmão, lá no seu trabalho, na sua escola, lá no meio da aflição que você está vivendo, ousa falar de Jesus lá dentro, para você ver um negócio. Eu fiz isso, eu entrei num local, num trabalho, e recebi um desafio muito grande, e é um desafio que veio junto com perseguição também. No meio do desafio, eu ousei falar de Jesus e orar por essa pessoa, irmãos. E de lá para cá, Deus tem me mostrado de fato quem Ele é, Ele tem se revelado para mim lá naquele trabalho. Fruto como isso hoje, tem pessoas que estavam lá, fazendo essas perguntas aqui que eu disse para vocês, simples, né? Perguntam simples, mas que através da mensagem, e não é através de mim, amém, irmãos? Através da mensagem do Evangelho, encontraram resposta para a sua vida, estão vivendo uma vida de comunidade, Marcão, estão sendo abraçados. Essa igreja recebeu gente desse jeito, abraçou, e nós estamos vivendo caminho, verdade e vida conjuntamente, respondendo essas tantas perguntas que nós temos no nosso dia a dia. Hoje fica aqui, meus irmãos, o meu desafio para você, aonde você estiver, faz isso, lá dentro do seu consultório. Eu sei que não pode não, tem muita coisa que nós não podemos, né? Mas se você encontrou gente com essas perguntas, não perca a oportunidade não, vá em missão para a sua casa, para os seus filhos, sabe, gente lá da sua casa mesmo, vá em missão lá para a casa dos seus parentes, vá em missão lá para a sua escola, para a sua faculdade. A gente deu um nome bonito para isso, se chama Cosmovisão.
Não vive particularmente, individualmente, trancado isso dentro de um quarto, não, essa intimidade. Transborde a mensagem do Evangelho, para o qual todos nós, à sua medida, fomos comissionados. Se existe uma mensagem central na Bíblia, é que todos nós somos evangelistas, amém, irmãos? Nós tivemos um período lá no PG, lá do senador Canedo, onde o seu Paulinho e a irmã Raquel foi ensinar nós a evangelizar, porque esse povo mais novo tem uma inabilidade violenta, uma vergonha que congela. Um medo excessivo, um besterol 70, que é protocolo para tudo quanto é coisa. Seu Paulinho chegou lá e falou, não, mano, não é difícil não, aí. Vocês têm que criar vergonha na cara e falar de Jesus. Aquele jeito doce, né, irmã Raquel, do seu Paulinho? Ah, beleza, parece uma aroeira batendo na gente. Amém, irmãos? Você recebeu o quem de Deus, que resolveu a nossa vida. Ele não vai resolver não, Ele já resolveu todas as coisas, e Ele é absoluto, e toda essa soberania reside nele, amém, irmãos? Por isso nós estamos gratos. Hoje, eu quero realmente agradecer essa casa, essa igreja, o Marcão, que tem sexta-feira dedicada aí, umas horas para responder as perguntas chatas que a gente tem para fazer. E marcar aqui que, de fato, irmãos, vocês têm sido resposta, cada um a sua forma e a sua maneira, vocês têm sido resposta lá para casa. Eu tenho vivido um momento totalmente diferente na minha vida, estou consciente de que logo eu, gente, que é tão fraca e pecadora, precisa cada vez mais do Senhor Jesus, cuidando da nossa vida, da nossa casa. Eu quero pedir oração para os irmãos, para nós lá em casa, porque Deus tem um plano, e nós não queremos atrapalhar o plano de Deus. O principal objetivo para a nossa casa em 2026, é não estorvar, sabe? É não mexer com o que Deus está realizando, irmã Raquel. Nós estamos muito preocupados em ficar dando trabalho para Jesus, dando birra, querendo os trem, nós estamos preocupados em de maneira rápida, irmão, Jesus está voltando, nós não estamos falando mais disso. Parece que ficou feio falar isso no nosso púlpito. Que é isso, gente? Ele vai voltar e vai buscar a gente. E nós temos um trabalho, e nós estamos dormindo no ponto, porque nós queremos viajar para Dubai. Porque nós precisamos de 3 carros, 2 não está dando mais não. E você só está lá nessa faculdade, nesse trabalho, porque foi o Senhor que te colocou lá. Deixa Ele fechar a torneirinha da saúde para você ver um negócio. Se você estava habitando todos esses locais que você habita. Você está lá porque Deus quer que você explique a todas as pessoas, a tempo e a fora de tempo, sendo conveniente ou inconveniente, que Ele é o quem de Deus, que responde à dor e à aflição do mundo. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, porque Ele é o quem, ministrado por Deus a nós, que faz e transforma todas as coisas em novas. Diz assim: Deus, fala comigo, Deus, através do seu Filho Jesus, transforma todas as coisas novas. Amém, irmãos? Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença. E assim como foi feito comigo, lá naquele pequeno grupo, ó Deus, que o Senhor incomode o coração dessas pessoas que estão aqui, Senhor. A minha oração, Senhor, é para que o Senhor vá de encontro ao coração de cada um, e que o Senhor dê a mensagem a eles a serem entregues. Existem muitas pessoas que foram eleitas e que elas ainda carecem de ouvir o quem de Deus, quem é Jesus. Ó Deus, que o caminho, a verdade e a vida seja aquele local onde nós estamos vivendo, mas assim como a Kelly faz constantemente comigo ou com mais a Débora, nós também estamos partilhando a lei de viver e comer. Que quando nós comermos desse corpo, ó Deus, e bebermos desse cálice,
que isso não seja só o suficiente para nós, mas que isso transborde para o nosso vizinho, Senhor, para quem está ao lado, para tanta gente que precisa. E a gente acha que às vezes responder à bipolaridade política é a forma aonde nós conseguimos ajudar ou atender alguém. Senhor, ajuda a nós entendermos que partidarismo não funciona com o Senhor, porque o Senhor é central, o Senhor é único, o Senhor é a receita, a única receita que existe para a humanidade. Senhor, faz de nós habilitados nessa mensagem do Evangelho, de modo em que a gente pare de dormir, Senhor, e que a gente seja intrépido no falar, e que a gente entregue a mensagem verdadeira, que é necessária e urgente nos dias de hoje. Faz de nós evangelistas, Senhor. Como eu estou feliz aqui hoje, Senhor, sabendo que eu sou um evangelista do Senhor, e que não há posição maior ou melhor para aquilo que o Senhor me deu enquanto vocação do que evangelizar. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado pelos meus irmãos e obrigado por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, leva-nos para as nossas casas. Que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, ó Pai, agora e para todo sempre. Conduz-nos, Senhor, e que ao sair daqui, que a gente saia comissionado, ó Deus, a falar sobre o quem que é Jesus na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amém. Bom domingo para você.